Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, As Curas de Jesus. Hoje, o nosso 27º encontro, nós vamos estudar Jesus cura 10 leprosos, ou a cura de 10 rancenianos, dependendo até da tradução. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mudar minha tela, a Nádia já está aqui comigo, mas tem mais um povo legal aqui. Vamos trazer todo mundo enquanto a Nádia dá oi. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que o nosso estudo nos traga muitas reflexões positivas para aplicarmos no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja. E a nossa especialista da noite não é a Luciana, é o Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Que, como disse a Nádia, tenhamos um estudo de boas reflexões. E sobre o tema de hoje, parece ser bastante interessante, porque vai nos mostrar, os poderes de Deus. Que tenhamos uma boa noite de estudos. Que assim seja, Roberto. E a Lu hoje está na prece final, isso, Lu? Isso mesmo. Meu boa noite à Nádia, ao Carlos, ao Roberto, a todos vocês. E demonstrando a alegria de estarmos aqui juntos, mais uma vez, para estudarmos, os ensinamentos de Jesus, as curas de Jesus à luz do Espiritismo. É muito bom isso. Maravilha. Que assim seja. Aqui cada um tem uma função, mas no final todo mundo vira especialista, né? Olha que beleza, né? Todo mundo comenta, né? Muito legal. E o pessoal do chat está chegando aqui. O Eduardo já está batendo o cartão dele, a Nádia deu o oizinho dela, a nossa querida Wanda e a Deia, querida lá do EVJ, olha aí, ó, maratonou os estudos, pois em dia está ao vivo. Família Trevisan, sejam todos muito bem-vindos. Grande abraço aí para vocês. Olha que legal. Lembrando que sexta-feira temos Evangelho, né? Não sei se a Deia vai participar, né? Até podia, né, Deia, participar. Eu sei que você está saindo lá do EVJ, mas aproveita, participa, o Evangelho nunca faz mal. Legal, meus queridos. Vamos virar aqui a nossa figurinha e vamos então para a nossa prece inicial. Então vamos lá, vamos acerenando os nossos corações, as nossas mentes, buscando aquela respiração mais tranquila, mais harmoniosa, focados nesses momentos em que juntos vamos estudar e refletir sobre as curas de Jesus. No tema de hoje, sobre os leprosos, então que a paz de Deus, de Jesus, dos mentores e amigos que nos envolvem nesse momento, esteja conosco, trazendo o bom entendimento, a reflexão construtiva, positiva, para o nosso crescimento interior, para o nosso crescimento moral e espiritual. Cada estudo que a gente faz é uma sementinha a mais que nós plantamos nos terrenos dos nossos corações para que possam germinar, trazendo os frutos do bem, da boa conduta para todos nós. Que esse esforço seja abençoado, iluminado por esse Mestre amado. Que a paz esteja conosco e que possamos dar início então aos nossos estudos da noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Nádia. Enquanto a Nádia fazia a prece, chegou o segundo ônibus aqui, trouxe o Vadão, o Benedito, nosso querido Dito, a Elisa, a Denise lá de Florianópolis. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, eu vou virar aqui o meu slide e vou acertar as minhas telas. E aí vocês dão um grito, né? Se vocês quiserem interromper aí a Lu e o Roberto. Beleza? Então, gente, o relato dessa cura é considerado... Não, isso aqui não é o mais longo. Eu estou com uma outra anotação aqui que não pertence. Nós vamos diretamente na cura,
aqui no nosso Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Olha só, vamos virar aqui, ótimo. Então a cura, essa não é a mais longa, então nós vamos ler com tranquilidade. Então em Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 19, Lucas fez a seguinte anotação. E aconteceu que ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galiléia. E ao entrar em certa aldeia, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos que pararam à distância. Eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, comandante, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. E um deles, vendo que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Em resposta disse Jesus: Não foram purificados 10? Onde estão os 9? Não se encontrou ninguém que voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, e tua fé te salvou. Gente, tem bastante informação aqui do 11 ao 19, são apenas 8 versículos, olha que interessante. Então a gente nota aqui em primeira mão que o grupo de Hansenianos manteve uma distância de segurança. Essa distância que eles mantiveram, ela estava prevista na lei de Moisés, ou nas leis de Moisés. E conforme anotado em o Antigo Testamento, em Levítico 13. Então, gente, você, quem tem o Velho Testamento e gosta às vezes de acompanhar, Levítico tem muita informação a respeito dessas normas e tudo mais, Então, para que a gente tenha então uma ideia, segundo alguns tradutores, essa distância que os leprosos deveriam manter das pessoas ou das aldeias seria em torno de 100 passos. Então, 100 passos é uma distância razoável, gente? Algumas traduções falam em 45 metros. E há quem diga que deveriam ficar fora da aldeia, quer dizer, nem se aproximar da aldeia eles poderiam, Ou seja, o povo os queria o mais longe possível, porque tratava-se de doença contagiosa e naquela época sem cura. Acontece que as doenças elas eram baseadas na observação, e muitos com problemas de pele eram diagnosticados com a hanseníase e convidados também a viver fora dos limites da cidade. Isso, gente, é uma verdadeira tragédia, Muita gente acabou, talvez, desencarnando com hanseníase e nem tinha. Mas acabou que precisou, às vezes, conviver com esses excluídos, E a Ivy acabou de chegar, seja bem-vinda, Ivy. A Rosélia também, bem-vinda, Rosélia. Olha aqui que legal. Mas Jesus não se importou com a distância e simplesmente ordenou que eles retornassem e se apresentassem ao sacerdote, curando-os de forma instantânea. Gente, aqui agora a gente vai fazer um reforço aqui, Olha só. Jesus disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouco nessa distância. Será que ainda hoje tem gente que acha que o passe espírita coletivo não é tão bom quanto o passe individual? E mais, será que não existe o passe à distância? Olha só, Virá o dia em que esse entendimento será geral, porque Jesus curou os leprosos a uma bela distância, E hoje nós fazemos o passe à distância em nosso Evangelho Online nas sextas-feiras, e a gente acredita que ele alcança, ele alcança o seu intento, que é levar essas energias até as pessoas que estão
de forma receptivas para receber. Então não existe distância para o passe, né? Não existe distância para que nós possamos fazer uma transmissão de pensamento, ou uma transmissão de energia, ou uma irradiação, como a Nádia comentou, né? Então o que acontece é que às vezes o pessoal não entende muito bem o conceito de passe, ou entende e acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, irradiação é uma coisa, passe é outra coisa, né? Mas isso tudo depende da vontade de quem faz, né? Então, se nós nos motivamos a aplicar um passe, nós estamos aptos a unir a nossa energia com a energia espiritual dos espíritos que nos precedem, e essa energia mista vai ser levada até o destino, seja onde estiver, né, gente? É simples assim. Então a gente precisa se livrar desses atavismos, né? Que o passe tem que ser na salinha de passe, que tem que ter um médium passista ali na frente, né? A gente precisa ir se livrando disso. A ordem de mostrar seus sacerdotes também era prevista na lei mosaica, para que pudesse ser constatada a cura da doença e o indivíduo pudesse voltar à sociedade. E também seu nome retirado do livro dos mortos, porque a hanseníase, gente, era uma coisa tão séria na época, que quando o cidadão era constatado, não vou nem dizer diagnosticado, né, porque tinha muito médico mesmo, talvez ali na Grécia, né? Na Judéia, aquela região, o pessoal dependia muito do sacerdote ainda para verificar, né? Aproveitando a experiência dele, né? Mas se o cidadão fosse então constatado a hanseníase, a lepra, o nome dele ia automaticamente para o livro dos mortos, porque a maioria não voltava, né? A maioria morria. Contudo, no instante imediato à ordem de Jesus, todos perceberam a cura, porém apenas um retornou para agradecer, e ainda por cima era samaritano, ou seja, dos 9 judeus, nenhum voltou para agradecer. E aqui é que se encontra, meus queridos, o ensinamento. Porque os judeus não voltaram? Ou porque só o samaritano voltou? E aí me disse aqui, ó, vai da fé de cada um. Um acredita que eu acredito que a vida é um milagre. A vida é divina, né? A vida é dada por Deus, né? E cabe a nós então evoluirmos, né, como espíritos, né? É uma coisa muito bacana. Gente, o nosso querido Joaquim Bueno Neto, autor do livro que nós usamos como base, que do mesmo nome, né, homônimo do nosso estudo, As Curas de Jesus, ele nos traz uma anotação de Kardec que está lá na Gênese, e essa anotação é muito legal, e ela diz assim, olha só: curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Olha que interessante a colocação de Kardec lá na Gênese, capítulo 15, item 17. Então importa considerar que Jesus escolheu os judeus para trazer a boa nova pelo fato de serem monoteístas. Lembram disso, gente? A maioria dos povos eram politeístas, né? Os romanos eram politeístas. Mas ele escolheu os judeus porque eram monoteístas, mas não eram o povo mais evoluído da época. Notemos que Lucas, ele tinha também nacionalidade grega, né? E ele estudou medicina na Grécia. Então existiam povos mais evoluídos naquela época, mas os gregos eram politeístas também. Intelectualmente. Né? Intelectualmente. Diga, Roberto. É importante a gente perceber aí nessa passagem que os judeus, eles odiavam os samaritanos, né? E que nesse grupo de 10 leprosos havia 9 judeus e 1 samaritano. E o único que voltou para agradecer a cura foi justamente o samaritano, aquele a quem os judeus
odiavam. Então veja aí nesse comentário que você colocou aí, né, da Gênesis, que o Jesus não fez diferença entre judeu ou samaritano. Ele viu ali 10 leprosos, 10 necessitados que precisavam de cura. Mas apenas um reconheceu, apenas um agradeceu, glorificou a Deus. E os outros 9 achavam, acredito eu, que Jesus estava fazendo aquilo ali como uma obrigação por ele ser judeu. E na verdade não era isso. É interessante, a gente vai comentar um pouquinho mais adiante a respeito do porquê, né, inclusive, né, que os judeus foram embora, mas assim, parece que quanto mais informação a pessoa tem, mais distante da divindade, né, e a gente tem que tomar cuidado, né, para não transformar, né, os nossos conhecimentos em grilhões, né, então a gente precisa ter o conhecimento, mas precisa adquirir a sabedoria, né, isso que é importante, né. Vamos adiante? Qualquer coisa chama aí. Ó, e a Ivy anotou aqui que ela passou, né, por uma situação de suicídio, né, não tem vergonha de dizer, mas procuro sempre estudar para ter evolução espiritual grande. Olha que importante, né, Ivy, você estar estudando a doutrina espírita, né, tão consoladora, que nos demonstra, né, da importância da gente suportar as nossas provas, né. E amiga, tenha sempre em mente, né, que Deus nunca dá uma expiação para nós que a gente não vai conseguir suportar. Ele sempre dá algo que está ao nosso alcance. A gente precisa buscar o caminho, né, para chegar lá. Essa é a tarefa difícil para todos nós, né? Porque superar expiações é superar a si mesmo, né? Então a gente precisa fazer o conhece-te a ti mesmo, né? E procurar sempre o entendimento das coisas. Legal. Vamos em frente. A Ivone acabou de chegar. Seja bem-vinda, Ivone. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Até mesmo os samaritanos que tinham raízes judias. Deixa eu ver se eu não pulei. Tá. Não, é aqui mesmo. Até mesmo os samaritanos que tinham raízes judias, porém, em função de sua miscigenação, eram considerados impuros, demonstravam mais compaixão e humildade que os ditos puros. É interessante a gente pensar nisso, porque esse ódio que o Roberto falou, que os judeus tinham dos samaritanos, era uma espécie de repulsa, porque numa guerra que eu não me recordo agora qual que foi, né, porque foram tantas naquela época, tentou-se invadir, né, a região da Galileia. E nessa invasão, uma parte dos judeus conseguiu se refugiar na Galileia, e os que não conseguiram acabaram sendo tomados, né, por aquele povo que, se eu não me engano, eram árabes. E daí o que aconteceu? Esse povo que invadiu a Samaria, ele acabou meio que ficando por lá e Escravizou os demais. Não chegou a escravizar, eles simplesmente uniram-se aos samaritanos e geraram famílias, né? Então misturou o sangue dos invasores com aquele dito sangue puro dos judeus. E daí, para os judeus, os samaritanos passaram a ser impuros, né? Por isso que eles tinham uma repulsa, um asco, né, dos samaritanos. Os samaritanos, não podendo mais orar em Jerusalém, que é onde ficava a sinagoga, eles acabaram construindo as próprias sinagogas deles e acabaram também meio que voltando ao politeísmo, né? Porque aqueles que invadiram, eles eram politeístas, então acabou que misturou. Então alguns samaritanos eram monoteístas e outros eram politeístas. Diga, Roberto. Eles não É isso que você explicou aí, a gente vai ver muitos anos mais tarde, né? 1940 anos mais tarde, o que tentou Hitler fazer a mesma coisa, né? Ele queria expulsar ou aniquilar os judeus, né? E não permitia de jeito nenhum que houvesse uma mistura de raça,
E ele acreditava e queria fazer ali uma raça pura, seria a raça ariana, né? Veja quantos anos se passaram, mas as mentalidades não mudaram, elas continuaram sempre da mesma forma, né? Essa coisa de querer um ser superior ao outro, seja em raça, em inteligência, em conhecimento, o que quer que seja, mas sempre houve isso. E isso era uma das coisas que Jesus tentava sempre colocar na mente das pessoas, que não se deve ter este posicionamento de superioridade, de egoísmo, né? Porque ele até coloca ali no final desse texto ali, né, que as pessoas precisam se livrar da lepra da vaidade, né? Então é isso que acontece, né? Ele coloca essa doença como o símbolo de uma doença não tanto física, mas uma doença moral, né? E a gente vê que até, infelizmente, nos dias de hoje isso ocorre. É interessante isso, né, Roberto? Porque o espírito, né, ele não tem raça, né? Não tem raça, não tem cor, não tem nem credo, né? Lógico, lá na parte espiritual tem espíritos que têm uma especialização no espiritismo, no catolicismo e tudo mais, oriundos, né? Mas todos convivem em harmonia, né? Não existe essa situação. Acho que a Lu queria falar. Lúcia, queria comentar alguma coisa? Não, na verdade eu ia falar que eles não seguiam a Torá, né? Porque daí com essa miscigenação que ocorreu, com essa inclusão, foi uma mistura cultural, né, tão grande ali por causa da invasão, e daí eles acabaram não seguindo como os judeus seguiam, né? E daí isso afastava-os, né? E, enfim, é a história, né? A história, e ela se repete, como diz o Roberto, né? Se repetiu mais tarde, né? De uma maneira devastadora, né? Sim. E os judeus, eles eram muito aguerridos, né? A gente vai ver isso ao ritualismo, né? Então, assim, se o cidadão cometesse um erro, né, de entendimento ou fizesse alguma coisa fora daquela lei, ele podia ser até lapidado, né? Então, olha a que ponto que chegava, né? Então, hoje em dia a gente ainda tem, né, problemas religiosos, né? Que a gente vê toda hora no noticiário, né? Essas encrencas que acontecem com outras religiões, casas de umbanda, né, que são ateado fogo e tudo mais. Então essa intolerância, ela ainda existe até hoje, né, gente? É uma coisa que a gente precisa realmente superar, né, esse tipo de coisa, né? Vamos mais para frente um pouquinho? Então vamos. Acontece também que os judeus, olha só, é bem aqui na sequência, ó. Acontece também que os judeus eram muito aguerridos à ritualística, muitas vezes deixando de lado, esquecendo, por assim dizer, o amor, a afabilidade e a generosidade. Surdos de ouvir e cegos de ver, preocuparam-se em apenas seguir a lei e deram as costas para aquele que os libertou de suas próprias expiações. Então olha que interessante, né? Eles eram tão focados, né? Ou melhor, tão bitolados em seguir a lei, que a primeira coisa que veio na cabeça deles era voltar e avisar o sacerdote. Por quê? Porque por causa dessa falta de amorosidade, de afabilidade, eles sequer perceberam que eles poderiam pelo menos ter dado um valeu, né? Um muito obrigado lá para Jesus, né? Que curou de uma doença que era uma doença terminal. E aí ele fala aqui da ganância humana. Isso também está tudo aí junto, né? Oh meu Deus, né? As nossas más inclinações, né? Vamos tratar de resolver isso, né, gente? E tem mais aqui da Gênesis, olha só. Acrescentando, tua fé te salvou, fez ver que Deus considera o que há no âmago do coração e não a forma exterior de adoração. Gente, uma das lições aqui, então, é a ingratidão, né? E aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão. Aguerridos ao moto contínuo da vida material, por vezes esquecemos de agradecer por todo o mal que não nos alcança, pelo ar que respiramos, pela natureza que nos rodeia,
pela vida que temos. Gente, é uma coisa tão simples, né? A gente está tão acostumado a acordar e ver o sol que a gente vê o sol, mas não enxerga, né? Esquece de acreditar pela importância de tudo isso em nossas vidas, o que não deixa de ser, né, uma forma de ingratidão que a gente pratica por esquecer, né, de tudo isso, da comida que a gente tem, do trabalho que a gente tem. Pode não ser um trabalho ideal, mas é um trabalho que a gente tem, o ar que a gente respira, né? Sabe, Carlos? Diga-no. Então, quando você falou ali que eles foram até os sacerdotes, que estava na lei e tudo, né? Jesus é que manda eles irem, porque Jesus entende tão bem eles, como eles funcionam, que estão bitolados, que porque Jesus não falou assim, não fez nenhuma pergunta, eles falaram o que queriam para Jesus naquela distância, Jesus realizou com seus fluidos, né, magnetizador lá, e eu fiquei pensando, não sei se vocês têm a mesma ideia que eu, porque não diz ali que eles perceberam que tinham sido curados na hora perto de Jesus, porque Jesus pede que ele vá, que eles vão até os sacerdotes. E me veio na cabeça, assim, na minha imagem, é como se eles indo para os sacerdotes foram se apercebendo que as manchas foram saindo. E nesse interim, eles poderiam ter observado, eles teriam o tempo, né, de observar alguma coisa. Tipo assim, pô, mas eu não estou mais com isso, quem é que fez isso? E por quê? Os porquês que a gente não faz no nosso dia a dia, né? A gente faz os porquês quando não é a coisa muito boa. Mas para as coisas boas, a gente não fica perguntando, não fica grato, como você acabou de dizer aí, né? Então, eu imaginei assim, Jesus curou, o processo começou a se dar neles, ele imediatamente manda eles irem até os sacerdotes, e neste caminho, eles vão se apercebendo. E daí eu não vou mais para frente, eu só queria falar isso, eu acho que daí esse caminho é que eles deveriam raciocinar, refletir, né? Assim como nós, quando nos abatemos com algumas coisas, ter o tempo, né? Então, acho que Jesus, naquele momento que manda, mesmo sabendo que era uma lei que estava escrita lá, a lei mosaica, lá no Levítico, ele estava cumprindo a lei, né? Mas que até eles chegarem no sacerdote, eles poderiam refletir, ser gratos e, de repente, retornar, né? Mas agora eu paro para depois a gente continuar esse processo. Não, mas eles tinham tempo até de pensar a respeito disso, né? Eles tinham, porque, né, o sacerdote não estava ali, né? Eles estavam fora da aldeia, então eles tinham que entrar na aldeia para buscar o sacerdote. Até lá haveria tempo, né, para que eles refletissem a respeito disso. Mas o samaritano foi o que percebeu por primeiro, né? E foi quem voltou, né? Então esse é o ponto que ele... Fale, Carlos. Não, ele teve o insight na hora, ele falou, opa, mas ele me curou. Daí ele voltou e agradeceu. E sabe o que eu penso sobre isso? O samaritano, ele não tinha nada a ver com ir até os sacerdotes. Então, veja, ele estava livre dessa viseira. Esse compromisso, né? Esse compromisso, exatamente, né? E isso eu também pensei, também fiquei refletindo, né? Então, aí já facilitou para o lado do samaritano. Que não era tão bitolado, né? Não era, né, aquela coisa tão aguerrido. Isso, que se dava a chance de refletir, de parar, né? Então é isso aí. Por aí. Legal, Lu. Então vamos lá. E a Cláudia acabou de chegar. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Então, vamos adiante. Temos mais a Gênesis aqui. Temos
Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado. Gente, eu achei interessante essa colocação de Kardec aqui, porque ele traz um entendimento que eu, assim, a princípio não tinha percebido. Olha só o que ele fala. Quem sabe, porém, o que daí lhes haja resultado. Quem sabe se eles terão se beneficiado da graça que lhes foi concedida? Dizendo ao samaritano, tua fé te salvou, dá Jesus a entender que o mesmo não aconteceu com os outros. Né? Eu achei interessante essa colocação de Kardec, porque eu entendi que Deus, Jesus, curou todo mundo. E se ele curou, ele não ia descurar, por assim dizer. Né? Não estou inventando palavra aqui, você me desculpe. Né? Então, o que acontece? O que pode ser é que pela cegueira da fé, aqueles que ora foram curados podem ter retornado às velhas práticas que os levaram justamente aos aguilhões do desequilíbrio físico que experimentavam. Né? Então, talvez eles, tipo assim, eles não se curaram moralmente, eles só se curaram fisicamente. E o Joaquim Bueno Neto, ele ratifica esse raciocínio do Kardec através do espírito chamado Vinícius, que hoje nós sabemos se tratar do espírito Pedro de Camargo, em sua obra Nas Pegadas do Mestre. Gente, essa obra é um espetáculo. Todas as obras de Vinícius são um espetáculo. Né? Então vale a pena ler, fica aí a dica. E olha só, ó, o livrinho, essa é a capa nova do livro. Então Vinícius diz assim: encontramos a resposta na qualidade da fé alimentada pelos leprosos. A dos 9 judeus era a fé falseada em sua natureza, adstrita aos dogmas e às ordenanças de uma igreja sectária. Já a fé pura, ela é diferente, olha só, a fé pura não se amolda às veleidades e aos preconceitos dos homens. Olha que bacana, gente. Eu aprofundei um pouquinho lá no nosso livro, ele cita uma passagem, mas eu não resisti, gente. Eu tive que aprofundar porque é muito bonito esse capítulo, O Leproso Samaritano, do livro. E ele continua dizendo assim: não se deixa igualmente encarcerar entre os acanhados âmbitos dos credos exclusivistas. Então, lembremos então que os judeus eram apegados aos rituais de purificação, como se isso fosse suficiente para a sua libertação das más inclinações. Né? Então tinha aquele ritual, se você encostou num não sei o que, numa mulher que estivesse no ciclo menstrual, você tinha que se purificar, né, tomar banho, umas coisas nada assim, que era pura ritualística, né, gente? Mas eles eram apegados a isso. E Vinícius acrescenta a respeito da fé, ele diz assim: como potência, como força viva que é, requer expansão, requer liberdade. Então não se pode aprisionar a fé em uma gaiola, né? Não podemos cercear a fé, porque a fé é que mudará o homem, renovando-o continuamente. Olha que bacana essa expressão de Vinícius. Vou repetir: a fé é que mudará o homem, renovando-o continuamente. Olha só. E segue mais ainda, o autor diz assim: a fé, como o amor, é livre e irredutível. E ele diz assim que o amor é poder, é força inexaurível que se expande no infinito. Olha, não é bonito isso, gente? Vamos repetir? O amor é poder, é força inexaurível que se expande no infinito. Nossa, que lindo. E o autor segue explanando, olha, vem mais. Ela transforma e reforma o homem, promovendo sua ascensão para estágios sempre mais elevados. É a fé que desperta os sentimentos, que avigora a vontade, que sustenta a razão, que purifica a mente. Então nós entendemos aqui a profundidade das palavras de Jesus quando dizia após curar alguém, né? Segue, a tua fé te salvou. Olha só, gente, quanta coisa tem por trás dessa singela frase que Jesus repetia para todo mundo. Vai, tua fé te salvou, segue, tua fé te salvou. Né? Olha que legal.
E Vinícius explica, tem mais alguma coisinha do Vinícius aqui para nós. Como potência, como força viva, já li. Espera um pouquinho, é que o meu slide aqui piscou, mas para mim não piscou. Só um pouquinho. Tá, purifica a mente. Aqui faltou uma parte aqui. Às vezes acontece isso, gente, mas olha, você, né, é coisa do PowerPoint, né? Vinícius explica na página 26 desse livro, na Seara, nas Pegadas do Mestre, perdão, porque tem na Seara do Mestre também. E tem mais um. Nas Pegadas do Mestre, na Seara do Mestre. Em torno do Mestre. Em torno do Mestre. Obrigado, Lu. Isso mesmo. Eu, infelizmente, só tenho 2 aqui. Está faltando justamente esse, nas Pegadas do Mestre. E no capítulo 26, ele explica o seguinte, olha só. Salvou sim, porque ele fez desabrochar na alma do samaritano o valor, a alegria sã, a gratidão. Jamais aquele homem se apartaria daquela força sideral. Estava com ela, era dele, porque ele se lhe havia entregado sem restrições. Sua ação dali em diante orientar-se-ia por essa luz do céu que é a fé. Não seria mais autômato como os escravos do dogma, agiria livremente ao influxo da mesma liberdade. Por isso, enquanto os 9 sectários demandavam maquinalmente o templo e os sacerdotes para se desobrigarem de um preceito ritualístico, o samaritano recebia o aplauso valioso do Divino Mestre, que se comprazia em o louvar. Olha que espetáculo, dá vontade até de estudar esse livro, né, gente? É muito lindo, né? Chegando aqui já para dar o espaço para os comentários, né, dos nossos, estou ansioso para ouvir o nosso especialista de hoje, a Lu e a Nádia também. E Joaquim Bueno Neto nos orienta a sabermos expressar gratidão a Deus nas palavras de um ranceniano chamado Areolindo Gurjão, em seu livro Expiação. Ele diz o seguinte, olha só: a gratidão por nosso Criador é a prece mais legítima que se lhe pode fazer. A gratidão. Olha, gente, que belíssimas palavras de alguém que sabe o que é conviver com a rancenias. Esse livro do Areolindo Gurjão é editado pela FEB. E Neto Aduz, olha aqui, ó, tem mais um detalhezinho aqui interessante que a gente vai ler na página 234 do nosso livro, gente. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Aqui, ó. Ele diz o seguinte: confiança, bom proceder e gratidão. Eis o caminho que nos ligou o ranceniano curado por Jesus. Eis a lição inesquecível desse episódio, verdadeiro modelo de conduta para a solução de nossas mazelas. E o Bueno continua: a confiar com fé ardente, abrimos as janelas da alma. Procedendo bem, ampliamos essa receptividade e nos beneficiamos com isso. Por fim, o mínimo que nos cabe é agradecer, principalmente através de ações práticas, servindo no bem, voluntária e desinteressadamente quanto possível, pois esse é o melhor meio de demonstrar a Deus o quanto estamos gratos por tudo que Ele nos concedeu e concede a cada dia. Que legal. Olha que bacana, né, gente? Eu fico imaginando, né, aquelas pessoas que fazem aquelas romarias, né? Olha quanta coisa elas podiam fazer no lugar disso, né? E de quebra muitos não morreriam, né, no deslocamento. Então fica aí a ideia, né, que a gente traz aqui através da doutrina espírita, da gente agradecer a Deus de uma forma, por assim dizer, mais inteligente, né? Fazendo bem, ajudando as pessoas, olha que bacana. Mas, meus queridos, portanto, cabe-nos o esforço individual para nosso aprimoramento espiritual. E como nos diz Vinícius, seja o nosso culto o da verdade, o da justiça e do amor.
para fechar com chave de ouro, utilizando o nosso querido Vinícius. E agora é com vocês. Roberto, o que você nos reservou então para hoje? Bem, não há dúvida nenhuma que, por tudo que foi dito, né, esse livro, o grande exemplo, a grande lição desse capítulo é, sem dúvida nenhuma, a gratidão, né, porque onde uma pessoa recebe uma, uma beneficência como esse samaritano recebeu, e logo em seguida ele volta para diante de Jesus e agradece por aquilo, agradece a Deus ter recebido aquilo. Não há dúvida nenhuma que a grande lição do capítulo é a gratidão. Mas Jesus ainda coloca uma outra situação, a fé dessa pessoa. E ele teve ali a oportunidade de receber a cura de Jesus, né? E pela fé que ele tinha ao procurar Jesus para isso, Jesus logo reconheceu isso no momento que ele retorna para agradecer. E aí ele, a tua fé curou. Né? Então não há dúvida nenhuma quanto. Durante as outras leituras que foram sendo feitas, a gente percebe, né, como que alguns sentimentos que a gente deveria cultivar e não cultiva são necessários, né, no nosso dia a dia, como é a questão da gratidão, do reconhecimento, né, e elevação dos nossos pensamentos a Deus, né, não apenas para o problema que se apresenta, mas tudo o que gira ao nosso redor. O Carlos falou ali, em determinado momento, sobre a gente agradecer, né, pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, né, pelas paisagens que a gente tem diante dos nossos olhos, que muitas vezes nos alegram, momentos tristes, né, agradecer pelo nosso alimento, pelo nosso lar, agradecer pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque essas nos ajudam, né, no nosso desenvolvimento. Agradecer também pelos nossos, não diria inimigos, mas talvez desafetos, porque a gente passa a perceber que muitas vezes o sentimento do retorno, do resíduo, não é a melhor solução. Então, é preciso que a gente observe esses pequenos ensinamentos que se colocam num capítulo como esse. Então, assim, tudo que a gente ouviu, né, esse estudo, se resume nisso: gratidão e fé. Essa é a grande lição que nos é colocada nesse capítulo. Eu sei que a Luciana está doidinha para falar, então eu vou deixar ela falar aqui. Na verdade, nem tanto, Roberto, mas assim, nem como o Carlos falou, né? Não está dito que os 9 voltaram a ficarem doentes. Mas há uma grande possibilidade porque nem todos estão preparados para receber a cura, né? E a gente, quando está doente, a gente se manifesta de uma forma, suplicando a cura, né?
fazendo promessas, dizendo que não vai mais cometer tais delitos e não vai ser mais tolerante, vai ser mais grato, né, com as pessoas que colaboram, que ajudam, né, vão externar essa gratidão a Deus, tudo, né, mas até hoje a gente percebe que não é assim que acontece, né, quantas pessoas já se livraram de câncer, né, profundo, né, e após a recuperação, alguns meses depois, vamos supor, o câncer era no pulmão, retornaram com o antigo hábito, sem julgamento aqui, porque não é fácil também largar um hábito, mas eu penso que no momento que estava envolvido pela dor, ele certamente teve esse tempo de ir até o sacerdote e pensar, né? Essa situação de ir até esse tempo percorrido é o nosso tempo, eu penso que Jesus está querendo também se referir. É o tempo que a gente tem dentro de uma encarnação de nos melhorarmos, né? De procurar sermos mais tolerantes, sermos mais pacientes e assim por diante, né? E estabelecer essa gratidão dentro do nosso coração. E quando a gente for chamado ao testemunho, ser como o samaritano, que de nenhuma forma, mesmo não tendo compromisso nenhum ali com as leis judaicas, ele ainda permaneceu ali e foi até Jesus e reconheceu, testemunhou, né? E, na verdade, eu não sei se você chegou a ler, Carlos, aquele capítulo 32 do Estante da Vida lá, foi mais ou menos isso que aconteceu. Nesse livro, Estante da Vida, tem um capítulo chamado Doença, Doentes, ou Doentes e Doenças, uma coisa assim. E daí, ali conta a história de 3 pessoas que estavam no hospital, muito doentes, extremamente doentes, e a espiritualidade veio até eles por meio de dois espíritos, e um dos espíritos tinha essa vamos supor assim, esse magnetismo para curá-los, né? E quando ele chegou ao primeiro, ele percebeu a súplica do primeiro, então ele se envolveu com a súplica e curou. E com o magnetismo curou. Foi para o segundo da mesma forma, percebeu nele, no pensamento que ele tinha, na vontade ali, que ele estava implorando pela cura, tal, também. E para o terceiro, a mesma coisa. E daí, sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, e os 2 espíritos saíram felizes da vida, né? E daí, na manhã seguinte, eles foram visitá-los, né? E a enfermaria estava voltada a uma bagunça só, porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade deles tinha extrapolado, estavam maltratando as enfermeiras, estavam fazendo isso, e ele percebeu o erro que ele fez, e daí o espírito mais superior, que deu essa oportunidade do próprio espírito, com boas intenções de fazer a cura, falou para ele que nem todos estão prontos para serem curados, né? E isso a gente realmente sabe, trazendo para a nossa própria vida, né? Então, esses 9, nós não sabemos, mas possivelmente, por eles estarem, assim, muito afoitos a se integrarem de novo na sociedade, que de alguma forma é interessante, porque, poxa, eles estavam afastados da sociedade, eles aparecendo lá com o sacerdote, eles teriam a chance de passar a conviver novamente. Mas, ao ponto de não perceber quem os curou e ser grato a isso, né? Então a gente tem que realmente parar e pensar, né? Porque às vezes até numa coisa ruim, como diz você lá, os 3 tipos de gratidão, né? A gente tem que continuar sendo gratos, né? É difícil? É difícil. Vai de acordo com a nossa evolução moral? Vai de acordo. Mas Deus nos dá esse tempo, esse caminho para a gente percorrer em cada encarnação, que seria, assim, de uma forma figurativa, ir até os sacerdotes, né? É isso aí.
Não, e é muito, foi bem lembrado, sabe, Lu, você falar sobre os três níveis da gratidão, né? Vamos nos lembrar, é a gratidão pelo bem que nos chega, a gratidão pelo mal que não nos chega e a gratidão pelo mal que chega, né? Porque todas são oportunidades de crescimento para nós, né? A gente fica feliz pelo bem que chega, a gente até esquece de agradecer, né? Às vezes a gente fica lá xingando porque o pneu do carro furou, mas foi um mal que nos chegou visando um bem, né? Então olha só, né? A gente nem sabe, às vezes, o esforço que o anjo da guarda fez para furar aquele pneu para não acontecer coisa pior, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre grato, né? Ou sempre sermos gratos, né, a Deus e a espiritualidade amiga, porque eles estão sempre nos auxiliando, nos intuindo, né? E nos influenciando muito mais do que a gente imagina, conforme a questão 459, né, do Livro dos Espíritos. Mas E você muitas estava vezes, comentando. né? Oi, pode falar, Muitas, Roberto. muitas vezes a gente fica nessa situação assim, né? E que a gente, a gente busca, né, auxílio através da oração, do agradecimento, somente nos momentos difíceis, né? E aí a gente pede, ora para que Jesus faça aquilo que, ou Deus faça aquilo que for o melhor para nós. Nós sabemos que é assim, Deus só faz o melhor para nós. Mas muitas vezes a nossa concepção do melhor não é exatamente aquilo que acontece, né? Então, assim, a gente está esperando, sei lá, ganhar uma promoção no nosso emprego, né? Alcançar um cargo legal na nossa empresa. E o que acontece? Muitas vezes a gente é despedido, mandado embora. Pô, mas se eu pedir justamente que Deus nos ajude a ganhar essa promoção, o que Ele me dá? A despedida da empresa? Mas e o que pode acontecer daí para frente? Não é a nossa força de vontade que vai ter que superar esse momento para alcançar coisa melhor? Entende? Então, às vezes, as coisas elas são distorcidas, né, pela nossa visão. Nós objetivamos e planejamos uma coisa, e se isso não acontece exatamente daquilo, a gente fica frustrado. Mas temos, sim, que ter certeza de que Deus, sim, oferece aquilo que é melhor para nós. Não podemos esquecer. É verdade, né, Roberto? Nós somos espíritos em infância ainda, né? Então, a espiritualidade que nos rodeia, que são os prepostos de Deus, eles têm uma visão muito maior do que a nossa, né? Então, a gente às vezes, né, blasfema, né? Tipo assim, pô, eu pedi uma promoção e, e perdi o emprego, mas ele pediu uma promoção, né? Então, naquela empresa talvez não ia dar, né? Mas em outra talvez vai conseguir, né? Então a gente tem que agradecer mesmo, né, pelas oportunidades, né? Perfeito. A Ive diz assim que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Então as oportunidades estão todas aí, né? E é interessante que a gente também compreenda que às vezes aquilo que está acontecendo com um ente querido, com um amigo ou com um espírito de modo geral, pode ter sido combinado por ele na pátria espiritual, no projeto reencarnatório, né? Então ele pediu para passar, por exemplo, como a Lu falou, por uma doença expiatória, como é o caso do câncer. Ele falou, não, eu preciso passar por essa doença para que eu possa expurgar do meu espírito determinados males que eu fiz, né? Então, por mais que se esforce, às vezes aquilo não chega a curar, né? Mas quantos casos, né, de cura de doença expiatória, que não precisaria ser só o câncer, né, existem, né, nos relatórios médicos, né? Então são pessoas que superaram as suas mazelas naquela vida, né, e tiveram a cura e puderam ficar por aqui mais um pouquinho. É muito bacana, né? Gente, olha, nós estamos...
E como Pode falar, Lu. E como bem proceder, né? Fecha, né? O bem proceder é nosso propósito, né? Maior. Porque a gente fala assim, a evolução do espírito, é o amor, né? Então, como é que nós vamos fazer tudo isso? Na doença ou na saúde? Bem proceder, trabalhar o bem, né? É como acho que foi a Nádia que falou a semana passada, que o Emmanuel falou, né, que o propósito maior é o bem. Então, faça o bem que a gente vai estar no caminho certo. E esse bem não é só com o outro, é com a gente mesmo. No momento de insatisfação com a gente, no momento de tristeza, né? E ser grato por tudo que nos acontece, né? Então, é isso, meus amigos. É por aí. Mais algum comentário, Nádia? Não? Então, gente, vou mudar a nossa telinha aqui para nossa prece final. Daí, se tiver mais algum comentário no chat, a gente lê depois, sem problema. Tá sem som? Tá sem som, Lu. Aqui, agora deu. Aí. Então, gente, hoje eu vou fazer uma prece para nós encerrarmos. É uma prece especial, porque não vai ser uma prece de uma pessoa que realizou no plano espiritual, na pátria espiritual, essa prece, num encontro em que os espíritos de luz tiveram, e está registrado no livro Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz, né, por meio da psicografia de Chico Xavier. Então, ao final desse encontro celeste, digamos assim, Cecília, que era um espírito que estava presente, encerrou, né, o encontro com essa prece, dizendo assim: Ó Senhor, Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração cada dia nosso o primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos a tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica a sagrada realização, e que a glória eterna seja em teu eterno trono, resplandeça contigo a sua infinita luz, mane de seu coração misericordioso a soberana fonte de amor, cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificando, seja para sempre, Senhor. E assim, envolvidos por essas palavras de Cecília, e também, juntamente com ela, tocava-se uma melodia por meio de Ismália no órgão.
Então, que esta melodia balsamize a nossa alma. Damos graças a Deus, graças a Jesus, e agradecemos a presença da espiritualidade amiga por ter nos amparado e nos auxiliado nessa noite de estudo e de aprendizagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim lindo, seja, que assim mano. seja. Olha que lindo, fiquei até imaginando a música, né? Imagina que legal. Na verdade... Fechou? Fechou teu microfone, Lu? Na verdade, é o Aniceto que convida a Ismália para tocar uma música elevada para esferas superiores. E ela toca. E ao final desta música, Cecília faz a prece, né? Que é uma prece assim, né? Então eu trouxe uma coisa assim muito, muito espiritualizada, né? Porque eu achei uma prece assim fantástica, né? Feita pelos e André Luiz retratou isso no livro Mensageiros. Olha que legal. E, gente, olha só aqui o depoimento que a Deia nos traz aqui. Deia, olha, eu diria para você, né, que a Nádia e eu passamos por algo parecido, a gente faz ideia, né, do que vocês estão passando, né, e é muito importante, né, vocês estarem juntos nesse momento, né, porque talvez seja o processo desencarnatório, né, da tua mãe, que já iniciou há algum tempo, né, mas o mais importante disso tudo, independente se é ou não é vocês estarem unidos, né, estarem juntos. Isso é muito bacana. E aqui a Cláudia comenta então, né, a respeito das dificuldades que ela tem, né, diante de tantas agruras do nosso mundo. Cláudia, olha, eu diria para você uma coisa assim: quando a gente tem a percepção que outros não têm, é que possivelmente no nosso planejamento da nossa reencarnação seríamos nós a luz de muitas pessoas, né? Então você talvez seja esse farol, então não desanime, porque não é fácil, né? A gente olha hoje tantas dificuldades, né? Tantos erros cometidos, mas que para aquelas pessoas às vezes é um acerto. Uma vez aconteceu do pessoal entrevistar uma pessoa que se declarou corrupta. Ela era como é que é? Era réu confesso. Ele confessou que era corrupto. E alguém perguntou para ele: mas por que você faz isso? E a resposta dele não podia ser mais infantil. Ele disse assim: eu faço isso para dar segurança para minha família no futuro, para eles não passarem por dificuldades. Então você vê que interessante, né? Na cabeça do corrupto que desviou milhões de reais para a corrupção, né? Na cabeça dele ele estava protegendo a família. Então o que falta para ele? Alguém que diga para ele: tem um jeito melhor de você proteger a família, né? Para que ele entenda que a corrupção é um crime, não é um benefício, né? Então olha que interessante, né? Então ser a luz do mundo não é uma coisa muito fácil, mas felizmente a gente tem a doutrina espírita, né, que nos ilumina a caminhada e faz a gente entender que cada um tem o seu momento, né? E a Cláudia está perfeitamente certa. A gente tem que se agarrar a Jesus mesmo, né? A gente tem que se agarrar aos ensinamentos de Jesus. É o caminho da verdade e da vida, como diz Joana de Ângeles, né? Então nós precisamos ser a luz do mundo, né? Então que sejamos essa luz. Gente, e outra coisa também, Carlos, que a gente deveria não, né? Mas como esclarecimento, né? Dizer para Cláudia que nem todas as pessoas são boas, né? Então, se ela está passando por esse difícil problema de aceitação, né, pessoas não boas, que não fazem bem, isso é um problema dessas pessoas. Elas vão ter que responder por isso em algum momento da sua existência, né? Para ela, Cláudia, é bom isso, que ela tenha essa fé, qual nós falamos no estudo de hoje,
e seja grata por não ser ela a pessoa a provocar esses momentos ruins, né? Mas que ela tenha certeza, tudo está sob os olhos de Deus e nada vai escapar. Muito desacreditado, não cai uma folha sem que ele saiba. Então, para ela, o nosso desejo é que ela volte a sua mente, seu coração. A gente luta Deus para que, e ore bastante, pedindo justamente essa uma maneira de compreender tudo isso que está ocorrendo, né, para ela não sofrer mais tanto assim. É verdade, né, Roberto? E eu me lembrei aqui, enquanto você comentava, de uma frase muito marcante, talvez as primeiras vezes que eu frequentei o atendimento fraterno da Casa Espírita, porque eu estava aflito por uma situação particular, né? E no atendimento fraterno eu vi uma coisa que eu demorei para entender, mas hoje, né, hoje eu entendo, mas na época eu demorei. O atendente fraterno disse assim para mim: você muda os outros pelo teu exemplo. Eu confesso que aquilo até me irritou um pouco, né? Falei, poxa, mas como é que eu vou mudar os outros com o meu exemplo? Né? Então eu convido a essa reflexão. A gente nunca vai conseguir mudar os outros, né? Mas eles se mudam de olhar para nós e ver assim, nossa, mas o Carlos é uma pessoa tão alegre, qual que é a receita dele? Ele vai perguntar, Carlos, o que você faz para ser alegre? Eu estudo a doutrina espírita. E o cidadão fica pensando, nossa, mas será que a doutrina espírita traz alegria? E aí ele começa a se modificar, né? Então ele procura uma religiosidade, não precisa ser o espiritismo, né? Mas tendo uma religiosidade já ajuda. Então essa ideia, né, da gente mudar os outros pelo nosso exemplo é mais um motivo para nós sermos a luz, né, no caminho desses irmãos. E não nos esqueçamos, né, meus queridos, o atendimento fraterno na Casa Espírita existe para a gente conversar a respeito disso. Então sempre que possível, né, além aqui do grupo de estudo que a gente conversa, procura o atendimento fraterno numa Casa Espírita que seja ligada a alguma federação, né, uma Casa Espírita de verdade, por assim dizer, né? E assim a gente vai também tendo a orientação. E o estudo é o caminho, né? Não dá para ser espírita sem estudar, é assim a gente vai compreendendo. Gente, é sempre muito bom a gente estar junto e por mim aí até mais um pouco, mas já estamos com 1h07, né? Então a gente sempre extrapola o nosso tempo. Então vamos às nossas despedidas. Vou começar pelo Roberto, então. Então, eu desejo a todos, né, a Carlos, a Nádia, a Luciana, todos que participaram, uma excelente noite. Todos tenham, assim, momentos de reflexão, oração, de agradecimento, né, de reconhecimento por tudo aquilo que Deus proporciona. E que possamos, durante o nosso sono, alcançar esferas junto a irmãos espirituais luz que possam nos orientar, possam nos esclarecer, nos confortar, para que no dia de amanhã possamos continuar nessa nossa trajetória pequena. E só Deus sabe quando terá a transformação. Então, a todos, uma boa noite e Deus nos proteja. Obrigado, Roberto. Lu? Eu vou dizer apenas assim, gratidão, gratidão e gratidão. Que vocês tenham uma noite abençoada e que nós façamos nossos estudos, porque é por meio deles, por meio de nos conscientizar internamente, que nós vamos nos superando e superando todas as nossas dificuldades que ainda permeiam, né, que nós precisamos ainda trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Lu. Obrigada, Lu, que assim seja. Também minha gratidão a todos pela oportunidade de refletirmos juntos. A Deus, a Jesus, acima de tudo, né, por tudo.
E que tenhamos uma boa noite de descanso, uma boa semana abençoada para todos, né? Superando os desafios que se apresentam aí com muita fé, né? Seguindo em frente. Até a próxima. Que assim seja, né, gente? Vamos em frente, né? Precisamos ser a luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Gratidão também a todos, ao Roberto, e hoje foi o nosso especialista amor, né? A Lu, que sempre contribui bastante, a Nádia. É muito bom, o pessoal do chat se manifestando, é bacana, enriquece o nosso estudo. Que a paz e a harmonia do nosso Pai Maior estejam sempre com todos nós. E até a próxima terça-feira. Beijo e abraço, Tchau. gente. Tchau. Tchau.